Gente, quem está faltando os encontros proféticos aqui está perdendo muita coisa, gente, porque Deus está fazendo tanta coisa aqui nas quartas. E olha, gente, quarta-feira foi feriado, gente. Onde é que você estava quarta-feira de feriado? Gente, foi bom? Não foi? Quem foi cheio da unção aqui quarta? Dá glória a Deus. Vocês viram o que aconteceu aqui? Bênção, né? E já começando a ministrar para vocês, eu quero dizer que quarta-feira passada, nós começamos a falar de um tema que nos chama muita atenção, porque é um tema muito importante falar sobre os nossos sentimentos, na verdade, porque sentimentos, eles, quando não resolvidos, eles podem abortar propósitos, projetos e tantas outras coisas. Por isso que nós falamos muito sobre a cura da alma, falamos muito sobre restaurar a alma. Temos alguns livros que falam sobre isso também, e que são muito importantes para você. Se você puder adquirir, adquira. Se você puder pegar na biblioteca, é gratuito, você pode pegar, você pode falar com a pastora Márcia, ela vai ceder para você. E de tantos outros que a gente tem indicado, porque sabemos que os sentimentos acumulados dentro de nós, quando nós não conseguimos freá-los, quando nós não conseguimos detectá-los a tempo, e nós permitimos que eles entrem no nosso coração, se nós não soubermos lidar com isso, eles podem parar propósitos, eles podem trazer situações que acabam nos bloqueando. Quantos de nós aqui já pensamos em desistir por situações que afrontas ou por palavras, né? Quantos de nós já se afastamos de ambientes aonde não conseguimos digerir as coisas, não conseguimos filtrar e permitimos com que algumas coisas entrem no nosso coração, e aí a gente desanima. Quantos de nós? Eu acredito que a maioria de nós já passou por isso. A maioria já teve que enfrentar gigantes, não é verdade? E a maioria de nós aqui já foi afrontado. E eu quero dizer para você que isso é normal, porque eu sempre falo aqui que nós, seres humanos, somos capazes de influenciar e ser influenciados. Nós temos essa capacidade de absorver influências, mas também podemos influenciar outras pessoas. Isso é algo bom que Deus projetou, quando Deus nos fez, algo bom que Ele nos deu e entregou, é a capacidade de poder influenciar e ser influenciado. Só que nessas influências, eu sempre digo que vem algumas coisas que podem, se você não souber lidar, paralisar você. Eu vou dizer uma coisa para você: só você pode falar sobre você. Deixa eu dizer uma coisa para você: só você conhece realmente o que se passa dentro do seu coração. Só você. Não adianta nós, do lado de cá, julgarmos os teus sentimentos, julgarmos aí talvez, né, a tua situação momentânea, né? Porque às vezes a gente não entende as pessoas e sai julgando, né? A gente não entende as pessoas. Irmão estava com uma cara feia. Às vezes não é que é cara feia. Irmão estava numa situação, parece que estava triste. E a gente não entende, né? Então, quer dizer, eu quero dizer para vocês, dando continuidade um pouco daquilo que a gente falou na quarta-feira, a gente vai entrar hoje em um texto novo. Eu quero falar para vocês que o último texto que eu li está em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Abra comigo lá. Então, eu quero começar hoje no último versículo que eu li, no último livro e capítulo e versículo que eu li no domingo, na quarta-feira passada, amém? Então, Provérbios 4, 23. Não é aqui que eu vou me deter hoje, mas é um texto que é muito importante da gente levar em consideração a palavra que será ministrada hoje, amém? Provérbios 4, 23 diz assim: acima de tudo, diga comigo, acima de tudo. Gente, o que você entende por acima de tudo? Isso, então, só que, sabe de uma verdade? Esse texto é tão ignorado. E como que eu sei que ele é ignorado? Porque nós não vivemos isso. E quando nós não vivemos e não praticamos isso, a gente vê que nós estamos ignorando o texto de Provérbios 4, 21. Aqui, Salomão escreve dizendo assim, acima de tudo, o que se deve preservar, guarda, na minha tradução fala, o íntimo da razão.
Mas a sua tradução fala o quê? Guarda o teu coração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe algo que você deva mais guardar e resguardar do que o teu coração? Pela Bíblia, existe? Não existe. E por que que nós não aprendemos a viver isso? Por que que nós permitimos que os ataques entrem no nosso coração? Por que que nós permitimos que as ofensas nos firam e nos façam retroceder? Por que que nós nos permitimos ser feridos por uma afronta? Por que que nós permitimos ser feridos por uma palavra? Por que que nós permitimos ser feridos por estratégias satânicas que querem parar você e eu? Por quê? Porque nós não levamos a sério esse versículo. Porque quando nós lemos esse versículo e nós entendemos que o homem mais sábio de toda a terra, Salomão, filho do rei Davi, ele diz, olha, acima de tudo que você deve guardar, que você deve preservar, guarde o teu coração. Ei, ele não está falando que eu devo guardar o coração da minha esposa, porque guardar o coração dela é um dever dela. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer guardar o coração dos outros, mas não guarda o nosso. Não é verdade? Às vezes a gente quer guardar o coração dos irmãos e não guarda o nosso. Entenda, cada um de nós precisamos aprender a guardar o nosso coração, porque pode ser das pessoas que mais amamos, como pode ser de pessoas que nós nem conhecemos, mas pode ser de pessoas próximas, que venha algo, que venha entrar como flecha no nosso coração. Então, se eu perder meu tempo guardando o coração dos outros e deixar o meu vulnerável, eu vou me ferir. Quem está entendendo? Nós precisamos aprender a guardar o nosso coração e ficar atento para ver também se não estamos ultrapassando os limites do coração dos outros. Então entenda, acima de tudo, o que você deve guardar, guarda o teu coração. Vigia, guarda. Porque a Bíblia fala o seguinte, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Em outras traduções ele vai falar, porque é do coração que depende as saídas da vida, que significa o quê? Se eu tenho um coração guardado, preservado, em dia, automaticamente que as minhas atitudes serão boas. E aí entra na mensagem que eu comecei na quarta, e hoje nós vamos dar continuidade a ela. Quantos de nós mudamos por causa de algo que entrou em nós, que permitimos entrar? Eu tenho percebido, e eu gosto muito de me analisar. Eu gosto muito, esses dias eu estava orando e eu fui expressar a Deus uma situação. Eu tive que pedir perdão para Deus. Eu disse, perdão, Deus, porque eu não consegui guardar o meu coração em relação a uma situação. E aí, o que a gente mais faz, né? Quando, por exemplo, a gente não guarda o nosso coração e aquilo entra em nós, então, ao invés da gente se calar ou deixar com que Deus seja o nosso juiz ou advogado, a gente já logo quer ter a razão das coisas, já quer pular na frente, já quer se defender, e aí se a pessoa já falou, a gente quer falar B, C e D, e aí não é assim? Sabe o que significa isso? Seu coração já foi ferido. Como é que Cristo se portou quando ele foi levado ao julgamento? A Bíblia diz que ele foi como ovelha muda. Por quê? Porque você percebe em todos os ataques que Cristo passou, que um dos ataques mais que eu entendo que foi muito forte contra Cristo, foi contra o coração dele. Foi contra seus sentimentos, suas emoções, a ponto de que nós sabíamos que um cordeiro em pecado ou em manchas não podia ser sacrificado. Então todos os ataques, desde a traição de Judas, desde o abandono dos discípulos, você está entendendo o que eu estou falando? Todas essas situações, elas caminhavam para que um homem normal, Cristo era um homem sim, mas um homem como nós, que não temos o conhecimento da blindagem do nosso coração, poderíamos chegar lá na frente e poderíamos ser reprovados ao propósito de Deus por subir naquele madeiro em pecado. E a prova disso é que quando Jesus foi colocado no madeiro, ele foi pregado, e a Bíblia diz que levantaram Jesus, e quando ele olhou para baixo, a primeira coisa que ele disse é: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem.
Ali nós temos a prova real de que tudo o que aconteceu com Cristo, a traição de Judas, o abandono, a negação de Pedro, a traição, o abandono dos discípulos, nada daquilo interferiu no propósito e no amor que havia no nosso Senhor. Amém? Então, nós precisamos aprender nesses dias a guardar o nosso coração. Entenda, não se entristeça com pessoas que são usadas para te ferir. Lá no teu trabalho, lá na faculdade, pessoas que tentam desmotivar você, pessoas que tentam dizer algo que te coloquem numa condição de tristeza, de desânimo. Não deixe com que as coisas que o mundo espiritual fazem contra você parem o seu propósito, o seu ministério. Porque um dia você vai chegar na eternidade e talvez Deus te lembre dessa palavra e te diga: olha, eu te alertei naquele dia, lá naquele encontro, lá naquela igreja do coraçãozinho vermelho. Sim, naquela comunidade lá, não tinha aquele rapaz pregando. Ele te avisou de que muitos são travados em seus sentimentos, em suas emoções. E falando de coração, queridos, eu quero que você abra comigo então no livro de Jó. Volta um pouquinho. Você está em Provérbios, volta um pouquinho para o Antigo Testamento aqui, volta para Gênesis. Você vai encontrar o livro de um homem chamado Jó. O livro mais antigo da Bíblia, o livro que inspirou Abraão. Livro de Jó. Aí nós vamos entender algumas coisas disso que eu estou falando. Amém? Na quarta eu usei alguns exemplos para aqueles que viram a mensagem de quarta. Quarta eu falei sobre Moisés. Como que Moisés ele passou por situações adversas, né, em relação ao povo. E infelizmente como que Moisés ele acabou num momento tão delicado, desobedecendo uma ordem de Deus, que nós não enxergávamos Moisés como um homem desobediente, mas pela aflição, pela angústia do que ele estava vivendo com aquele momento no povo de Israel, ele acabou tomando decisões e que levaram ele a não entrar na terra. E hoje eu quero falar para você deste homem chamado Jó. A Bíblia fala no capítulo 1 de Jó, livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, assim: havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o mal. Vai comigo lá no versículo 5. Assim que passava o período das festas e de banquetes, Jó mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio de ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos. Isso sacrifícios completamente queimados em nome de cada um de seus filhos, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. Olha só. E era assim que Jó vivia e procedia. Então vamos lá. O que Jó entendia? Jó, ele era um homem que agradava a Deus em tudo que fazia. Nós encontramos aqui na Bíblia o testemunho de Jó como testemunho de um homem que ele era reto, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Agora Jó tinha filhos que não seguiam um pouco o mesmo padrão do pai. E às vezes é assim, né? A gente cria filhos e no decorrer do processo eles começam a caminhar e a gente percebe que em alguns casos eles não pensam como a gente, não agem como a gente, né? Como a gente quer. Mas são nossos filhos e nós continuamos amando eles. E aqui Jó tinha um amor tão grande pelos filhos que quando os filhos eles se reuniam para fazer banquetes, eles bebiam, eles comiam, eles festavam, eles faziam de tudo. E aí, a preocupação de Jó qual era? Você lembra que nós acabamos de ler aqui? A preocupação é que se porventura no íntimo do coração de seus filhos, algum deles tenha blasfemado contra Deus. E então, quando acabavam os banquetes dos filhos de Jó,
Jó chamava todos os seus filhos. E nisso eu acho interessante que os filhos obedeciam a Jó. Então eu vejo o Jó que deixava os filhos fazer as festinhas, mas quando acabava a festinha, ele chamava: vocês acabaram a festinha de vocês? Então amanhã eu quero todo mundo aqui para a gente fazer algo. E então Jó trazia seus filhos, sacrificava, entregava sacrifícios de holocausto, entregava ofertas ao Senhor queimadas, porque ele entendia: talvez meus filhos, lá dentro do coração, eles blasfemaram ou pecaram contra Deus. Essa era uma preocupação. E por que nós vimos essa preocupação? Porque nós entendemos que Jó sabia o que estava falando. Nós entendemos essa preocupação porque nós sabíamos que no interior de Jó, no íntimo de Jó, Jó sabia que ele precisava ter um coração puro. E assim como ele tinha um coração reto, ele íntegro e puro, ele precisava entender que a falta disso nos seus filhos poderia acarretar morte a eles. A preocupação de Jó era manter um coração puro, um coração voltado a Deus. O desejo no coração de Jó é que Jó estivesse com o seu coração realmente 100% na presença do Senhor. E a minha pergunta para você é: como está o teu coração? Como está o teu coração? Pergunta para o teu irmão que está próximo de você: como está o teu coração? Essa era a preocupação. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa: não adianta, querido, você manter uma aparência. Não adianta nós mantermos aparência. Não adianta mantermos uma aparência de santidade, uma aparência de alegria. Não adianta nós mantermos uma aparência de que tudo está bem, tudo vai bem, quando as coisas dentro do nosso coração não estão bem. Entenda, nada vamos alcançar se o Deus que nos conhece e vasculha o nosso interior e olha para dentro do coração de cada um de nós e entende que o nosso coração não está bem. Então a preocupação do coração de Jó é que o coração dos filhos dele também estivessem bem. A preocupação no coração de Jó é que os filhos de Jó estivessem alinhados ao propósito. Escute, queridos, assim como lemos no livro de Provérbios, no capítulo 4, e vamos dizer para você: leve a sério de que, acima de tudo, você deve guardar o seu coração. De que, acima de tudo, você deve guardar o íntimo do seu interior. Entenda, porque você pode querer enganar a qualquer um, menos a Deus, menos ao Senhor, pois ao Senhor ninguém engana. O dia quando eu vejo na Bíblia que Deus desceu e visitou Salomão, no livro, quando Salomão ele acaba de expressar a sua alegria por ter acabado de construir o templo, construir as coisas, ele havia edificado tudo. Então a Bíblia diz que Salomão ele pede algo ao Senhor, e aí Deus desce. E Deus não diz assim: Salomão, você tem certeza que é isso? Não. Salomão diz, ou melhor, Deus diz a Salomão: visto que precisamente é o que está dentro do seu coração. Sabe o que significa isso? Visto que eu vasculhei o seu coração, Salomão, e percebi que dentro do seu coração, aquilo que tu falou com os teus lábios é verdade. Que aquilo que você fala com a tua boca está dentro do teu coração. Então, visto que, sendo assim, que isto é verdade, então eu não vou te dar só sabedoria, porque a verdade no teu coração, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar honra, eu vou te dar glamour. Nenhum outro será maior do que você. Não haverá outro maior do que você. Mas Deus, ele visitou primeiro o coração de Salomão para entender se as palavras do coração de Salomão eram verdadeiras àquilo que ele estava falando. É isso que Deus quer que nós venhamos entender. Queridos, muitos de nós falamos aquilo que não é verdade. Muitos de nós lançamos palavras em situações que não são verdade. E Deus é aquele que olha para mim e para você e não mede muitas das coisas pelas nossas atitudes, mas sim pelo nosso coração. Sabe o que significa isso?
Significa que Deus, nós precisamos entender que a preocupação de Jó era que o coração dos filhos estivessem bem, porque Jó sabia de uma coisa: Deus examina os corações. Eu quero pregar para você nessa noite um Deus Pai que examina os corações. Examina você quando diz que ama, para saber se isso é verdade. Examina se você é um Deus que tem se ligado verdadeiramente naquilo que Ele tem te dado, vivido, entregue a você, e tem feito com amor aquilo que Ele tem te dado. Porque nós dizemos que amamos, mas muitas das vezes amamos de boca. Dizemos que respeitamos, mas respeitamos de boca. Dizemos que estamos juntos, mas é de boca. Então, eu quero dizer para você uma coisa: olhe para a preocupação do coração de Jó, olhe para o livro de Provérbios, comece a vasculhar o teu interior, comece a vasculhar o teu coração, comece a vasculhar aquilo que está dentro de você, e aprenda a guardar e purificar a cada dia mais o teu coração, para que verdadeiramente nós possamos ser aprovados por Deus, porque é do coração que procede as saídas da vida. E aí nós olhamos então agora um momento que na história, a Bíblia conta nesse livro, que Deus, orgulhoso de Jó, teve uma conversa aqui, o dia que Satanás se apresenta junto com os anjos, e ele diz assim: olha, tu tens observado, versículo 8, meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ser humano como ele, íntegro, justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Sabe o que significa isso? Não tem ninguém na terra como ele. Deus cita isso. Deus fala: não tem ninguém como ele. Não há ninguém como ele. E aí a gente começa a olhar a conversa no versículo 9, diz assim: diante dessas palavras Satanás contestou a Yahvé, questionando assim: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Escute, as intenções partem da onde? As intenções partem do nosso interior, do coração que sente, da mente que pensa, do nosso íntimo, o íntimo da razão, como fala nessa tradução, o nosso coração. Então, a pergunta de Satanás era: Deus, será que ele não está te servindo com segundas intenções? Aqui foi o problema. Aqui foi o problema. Porque agora, Deus conhecia o coração de Jó, mas havia uma pergunta. E como provar? Havia uma pergunta no ar. Eu fico imaginando o trono de Deus, os anjos. Eu fico imaginando os homens ali, a presença do Senhor, os seres. E agora um silêncio no ar. Será que Jó não te serve com segundas intenções? Só tem um jeito de entender isso agora. Como? Provando o coração dele. Sabe onde nós caímos do cavalo? Que nosso amor não é tão verdadeiro assim como nós dizemos. Sabe onde é que nós caímos do cavalo? Que nós não estamos assim como dizemos que estamos. Sabe onde é que nós erramos? Que nós falamos muitas mentiras ao ar, lançadas ao vento, que o mundo espiritual está captando. Porque eu quero dizer para você uma coisa: o mundo espiritual ele não sabe o que você pensa. Por isso que está guardado em você, ele não sabe. Ele não pode decifrar. Ele pode só perceber o que tu olhas. Ele pode perceber alguns gestos que você faz, algumas expressões suas. Mas ele só vai ter certeza do que realmente você está vivendo ou pensando quando você abre a tua boca e fala. E agora não tem o que fazer. Agora o Deus que está elogiando Jó sabia e conhecia o coração do seu filho. Só que tinha que provar agora para todo o reino das trevas. Tinha que provar para Satanás e todos aqueles que estavam ouvindo isso, de que verdadeiramente Jó não estava servindo a Deus porque era algo externo do seu coração. Porque ele era rico. Vamos continuar lendo.
Olha o que fala Satanás ao Senhor, versículo 10: porventura não erguestes uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo o que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras da mão deste homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo com o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Por que Satanás fala isso? Porque esse é o jogo com todos. Sabe qual é o jogo que Satanás conhece? É que se ele tem autorização para provar alguém, ele já sabe qual é a história. Eu lembro quando Jesus, na ceia, ele olha para Pedro e ele chama Pedro num canto e ele diz: Pedro, Simão Pedro, Satanás recebeu autorização para peneirar vocês como trigo, mas sabe, eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Você sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, assim como eu serei provado, os meus também serão. E o provador, o tentador, aquele que vai vir provar, aquele que vai vir cirandar vocês, ele já tem autorização nas mãos. Deus já entregou. Por quê? Porque Deus permite para conhecer e nos levar a conhecer o nosso coração. Então entenda uma coisa: quando Jesus olhou para Pedro e disse: eu roguei para que a tua fé, por ti, para que a tua fé não desfaleça, é que Jesus sabia de uma coisa: Pedro, o que tu falas com a tua boca não é o que está no teu coração. E aí Pedro continuou: mas se eu estou pronto para ir contigo, eu estou pronto para morrer na cruz contigo, eu estou pronto para ir contigo. E aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aleluia. E o que aconteceu? Quando tudo aconteceu, e quando Pedro foi pego na roda do fogo, uma mulher passa e ouve ele falar, e ouvindo ele falar, disse: tu falas como um deles, tu conheces eles, tu és como ele. E aí Pedro grita: eu já disse, eu não conheço. O galo canta e Jesus passa. Quantos de nós ainda vamos deter um coração que não está íntegro, posicionado, alinhado, alicerçado aos olhos de Deus? Deixa eu te falar, não aos olhos dos homens. O teu coração precisa estar alinhado aos olhos de Deus. Deus precisa conhecer o teu coração para saber que Ele realmente está alinhado com as tuas palavras. O que sai da tua boca é o que consiste dentro do teu coração. É isso que nós precisamos entender. E agora havia uma prova sobre Jó, porque é a prova que há sobre todos os homens. Quer ver uma coisa? Às vezes nós não entendemos. Aí nós dizemos: ai Senhor, eu te amo tanto, eu nunca vou abandonar a tua obra, eu nunca vou abandonar a tua casa, eu nunca vou abandonar isso. Ai Senhor, não sei o que. Aí nós estamos juntos, a primeira tempestade que dá, o primeiro problema que dá, a primeira afronta que você recebe, pronto, não quero mais, não vou mais. Por que é assim? Você quer saber por quê? Porque não está no teu coração. E se não está no teu coração, entenda, não pode ser sustentado. Ei, só tinha uma forma agora de entender e deixar claro para todos os seres terrenos e espirituais, para deixar claro entre céus e terra quem era Jó. Deus diz: então Yahvé, versículo 12, declara ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estenda as tuas mãos contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Yahvé. E tu imagina o que aconteceu nesse momento? Satanás veio furioso, com autoridade para destruir tudo. E quando eu falo tudo, era riquezas, bens, matar os filhos, tirar aquele que ele mais amava dele, para provar se verdadeiramente o que Jó era realmente a verdade do seu coração.
Talvez eu estou pregando essa palavra nessa noite para alertar você. Escute uma coisa, cuidado. Olhe para dentro de você. Porque muitas das nossas provações são derivadas das nossas palavras. Muito daquilo que eu sou provado deriva daquilo que eu falo. Porque quando eu falo, eu tenho testemunhas nos céus e na terra. Quando eu abro a minha boca, eu tenho um mundo espiritual me ouvindo. Já aconteceu várias vezes eu pregar aqui algo e chegar na segunda-feira eu ser provado. Muitas vezes. E já aconteceu também de eu começar a pregar algo e na hora que eu estou começando a preparar o esboço da ministração, vem dentro de mim assim um sentimento: Senhor, me fortalece se eu precisar ser provado nessa área, que eu não caia de forma alguma no engano de pregar algo que eu não vivo. Porque nós somos provados. Porque quando eu falo que, escute, eu devo amar, e quando eu digo, irmãos, vocês têm que amar uns aos outros, eu sou provado naquilo que se diz amor dentro de mim. Quando eu digo para você que você tem que ser fiel, eu sou provado na minha fidelidade. Quando eu digo para você que você tem que respeitar, eu sou provado em mim. Então agora a única forma de provar para o mundo espiritual que Jó não temia a Deus com segundas intenções, era permitindo que o mundo espiritual viesse e varresse, lambesse tudo que Jó tinha. E eu te pergunto, se fosse com você, comigo, a Bíblia diz então que um dia dos filhos, um dia os filhos estavam fazendo uma festa, bateu um vento, destruiu a casa, e a casa cai sobre os filhos e mata todos os filhos. No mesmo dia, roubaram as riquezas de Jó, vieram contra Jó, vieram contra ele. O mundo espiritual veio em fúria contra Jó. E aí, a palavra do Senhor diz o seguinte, versículo de número 20, leia comigo. Depois que Jó ouve todas as notícias mais tristes e mais desesperadoras que um ser humano poderia ouvir, ele faz isso. Ouvindo tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia, foi raspar a cabeça e logo em seguida ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade, aleluia, e adoração diante de Deus. Eu confesso para você uma coisa, Jó é um exemplo de um homem de um coração puro. Sabe por quê? Esse homem sabia blindar o seu coração. Ele não amava Deus de boca, como nós amamos. Eu não vou dizer nós, eu não vou trazer você para isso. Eu vou dizer como talvez eu ame. Porque eu não sei o que fazer. Eu não sei o que dizer. Se provas de 10% do que Jó passou, se nós passássemos, o que falaríamos para Deus? O que falaríamos para as pessoas que viriam nos questionar? E Deus, onde estava em tudo isso? Calado. Porque a posição dele nesse momento era se calar e olhar para seu filho, torcendo todos os dias. Em seu íntimo, talvez Deus dizia: você consegue. Essa palavra quer construir em você uma verdade, não uma mentira. E sabe qual a verdade? De que não adianta você continuar servindo a Deus com um coração que não condiz com aquilo que você fala, com um coração que não condiz com aquilo que você pratica.
Nós não podemos continuar servindo a Deus quando abraçamos alguém, mas dentro de nós estamos rejeitando a pessoa. Que dizemos que estamos juntos, mas na verdade estamos a um passo de ir embora. Nós não podemos continuar servindo a Deus em qualquer circunstância aonde nós estamos mostrando algo aparente em nós, aparente aos olhos do mundo espiritual, só que há dúvidas, há porquês, há perguntas que não são respondidas. Nós não podemos, nós precisamos deixar claro para o mundo espiritual e para o Deus que vasculhe os nossos interiores, que vasculhe o nosso coração, do que nós estamos fazendo, do que nós estamos dizendo e de tudo aquilo que vivemos e estamos vivendo, que tudo condiz com o que está dentro de nós. Porque se um dia, Deus nos livre, mas se um dia Ele vir nos provar, nós vamos resistir até o fim e vamos permanecer em pé, e seremos então um dia honrados por Ele, porque permanecemos. Então entenda uma coisa: se Deus permitir qualquer um de nós sermos provados, que nós não venhamos ser reprovados pelas mentiras do nosso coração. Então essa mensagem de hoje nos alerta a olhar para dentro de nós, porque como eu venho falando desde quarta-feira, guardar o íntimo do nosso coração é aprender a resguardar ele, a proteger ele, a colocar uma barreira nele contra ataques das trevas, mas também é entender que se dentro dele há algo que precisa ser expurgado, que você retire para fora hoje. Isso é não continuar com algo que está dentro do teu coração, que não condiz com aquilo que você está falando. Guardar o teu coração é aprender a lavar, a limpar, a restaurar aquilo que precisa ser restaurado. 20 de novo, vamos ler. Ao ouvir tudo isso, Jó se levantou, rasgou o manto que vestia, raspou a cabeça e logo em seguida ajoelhou-se, encostando o chão em sinal de humildade e adoração diante de Deus. Sabe o que eu fico imaginando com isso? Eu fico imaginando com isso que o mundo espiritual, quando eles viram o mensageiro chegando até Jó, eu fico pensando comigo que eles começaram a se posicionar, e o mundo espiritual, em posição de escuta, fazem silêncio para entender o que vai sair da boca dele depois da notícia. Eu posso te fazer uma pergunta? O que sai da tua boca depois da informação que chega aos teus ouvidos? É isso. Esse é o jogo. Sabe qual é o jogo? O jogo das trevas é observar o que você vai falar depois que uma informação chega aos teus ouvidos. O que tu vai falar? Como tu vai te manifestar? Como tu vai te portar? O mundo espiritual estava atento, e eu fico olhando as atitudes de Jó. A primeira dela, ele se levanta e não fala nada, mas a primeira atitude que ele faz, ele rasga em sinal de humilhação as vestes. Todos faziam isso. E ele, rasgando as suas vestes, ele se levanta para ir até um local e raspa todo o cabelo da sua cabeça. Logo em seguida, ele se ajoelha, e nesse processo ele passou por algumas horas. E sabe, ele passou por algumas horas em uma preparação. Só que o mundo espiritual não sabia qual seria essa preparação. Mas a cada atitude de Jó era uma preparação para ele adorar a Deus. Quando ele rasga suas vestes, ele rasga o seu coração. Quando ele raspa a sua cabeça, quando ele agora se prostra,
ele se ajoelha em sinal de humildade e adoração diante de Deus, ele exclama em voz alta, em oração: nu deixei o ventre da minha mãe, nu partirei da terra. E Yahvé me deu e Yahvé tomou. Louvado seja o nome do meu Senhor. Eu queria ver a cara do diabo nesse momento. Mas será que tu podes ver a cara do diabo quando ele ouve o que sai da tua boca em momentos de prova? E eu vou te dizer, o que sai da tua boca é o que está no teu coração. Talvez você não tenha guardado como deveria. Talvez você não tenha guardado como deveria. E se talvez você não guardou ele como deveria, eu vou dizer para você, ainda dá tempo de limpá-lo. Ainda dá tempo de hoje, nesse altar, arrancar tudo aquilo que você sabe que precisa sair do teu coração e jogar por terra, para que os anjos levem embora, para que nunca mais Satanás ouça algo que desabone a Deus, que saia dos teus lábios, quando for tocado em algo que está no teu coração. E você quer ver uma verdade? Se você carrega no teu coração alguém que te feriu, alguém que te magoou, quando falam no nome da pessoa, qual é a tua reação? A tua reação condiz com o que está dentro do teu coração. Agora eu vou começar a apertar a palavra. Por quê? Porque é o momento da gente começar a apertar a palavra. Porque o problema aqui era Deus. O problema aqui, sabe qual era? Era que naquele momento Jó podia ter dito assim: Deus, eu não entendo mais nada. Eu sempre fui fiel, eu sempre segui as coisas corretas, eu sempre fui um homem justo. Eu sempre, quando os meus filhos pecavam, ou eu achava que eles haviam pecado, eu consagrava, sacrificava, oferecia, eu os ensinava, Deus. E por que tudo isso agora? Mas não. Ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. E Yahvé deu, e Yahvé tomou. Escute, por quê? Porque dentro do coração de Jó, ele não servia a Deus com segundas intenções. É isso. Sabe por quê? Porque deixa eu te falar uma coisa. Você sabe qual é a primeira palavra que a gente fala quando a gente está fazendo algo com segundas intenções? É que quando as expectativas não são alcançadas, a gente já logo diz: poxa, mas como assim, cara? Eu te ajudei tanto e agora que eu preciso de você? Não, tu não ajudou, tu fez com intenção. E o diabo sabia disso. Quer dizer, ele não tinha entendimento de entender o que estava no coração de Jó. Ele não sabia o que estava no coração de Jó, então ele não podia dizer. Ele só disse o seguinte para Deus: será que ele não faz tudo isso? Será que ele não é esse moço tão bonzinho, tão amável, tão justinho, tão íntegro? Por quê? Tu cercou ele com uma cerca de fogo viva. Sabe o que significa isso? Tinha anjos de fogo que cercavam a família de Jó todos os dias. O Senhor enriqueceu o trabalho desse homem. Ele é rico, ele tem muito dinheiro. Será que ele não está fazendo tudo isso? Porque isso é bom servir ao Senhor guardado, é bom servir o Senhor com dinheiro, é bom servir o Senhor rico, próspero, abastado, é bom. Então agora tira o que ele tem, porque daí ele vai provar se não é o que está no coração dele, é o que nós fazemos. Então entenda uma coisa: o que o mundo espiritual queria é que no momento da prova Jó dissesse: Senhor, eu sempre fui íntegro, eu sempre fui reto, eu sempre fui temente, eu sacrificava, eu ofertava, eu adorava. E agora por quê? Só me diz por quê. Assim somos nós. Todas as vezes que você fizer algo com segundas intenções e alguém não corresponder à altura do que tu pensa, você vai se entristecer. Quer pegar crentes imaturos? São esses que ficam birrados. Eu dei a minha vida pela igreja, e quando eu precisei da igreja, cadê a igreja? Você deu sua vida pela igreja? Inversão de valores. Ou você está aqui pelos homens, ou você está aqui por Deus.
E quando você está aqui por Deus, algo é diferente. Aí quando você está aqui por Deus, nada te abala. Quando você serve a Deus num lugar por Deus, ninguém daquele lugar te abala. Eu dei a minha vida toda, abandonei tudo. Abandonei empresa, abandonei tudo para ser pastor de ovelhas. Eu poderia julgar a Deus por algo? Eu poderia dizer para Deus: Deus, eu abandonei tudo pelo Senhor e cadê o Senhor agora? Poderia? Porque se eu fizesse isso, que Deus entenderia? Você fez com segundas intenções, meu filho. Aonde está o teu coração? Ali estará o teu tesouro. Mas entenda uma coisa: se o teu coração não carregar verdade, você está pautado em cima de uma mentira. Jó nunca foi íntegro, nunca foi reto, nunca foi temente a Deus e nunca se desviou do mal com segundas intenções. Mas porque Jó realmente amava. Exclamou em oração: nu eu deixei o ventre da minha mãe, nu eu partirei para lá. E Yahvé me deu, e Yahvé tomou, louvado seja o Senhor. Em todas as suas atitudes Jó não errou, não pecou e também jamais culpou a Deus por revés algum. Quantas vezes estamos culpando a Deus? E sabe por que culpamos a Deus? Porque o servimos com intenções. Culpamos a Deus por imaturidade. Culpamos pessoas por imaturidade. Culpamos a igreja por imaturidade. Culpamos lideranças por imaturidade. Culpamos todos por imaturidade. Porque se nós estamos pautados e centrados no Deus que vê todas as coisas, que conhece o nosso coração, e o nosso coração está alinhado aos olhos dele, e aquilo que procede dos nossos lábios é uma verdade que está dentro do nosso coração, então as coisas não vão nos abalar. Então os abandonos não vão nos abalar, as mentiras não vão nos abalar, as traições não vão nos abalar. Eu te pergunto: Cristo ficou abalado pela traição de Pedro, pela traição de Judas? Ficou? Porque o negócio dele era com Deus. Você não vê, queridos, Cristo jogando na cara de Pedro: rapaz, tu me negou. Rapaz, onde é que tu estava? Eu tentei te avisar. Nós jogamos as coisas na cara dos outros. Nós que temos um instinto de, juiz, advogado, Tu estava onde, homem? Eu falei para ti, eu te avisei que o diabo ia vir. Eu falei que tu ia ser provado. Eu falei que tu ia me negar e tu não deu ouvido, cara. Não, ele olhou para Pedro com um pedaço de pão e um pedaço de peixe na praia e disse: tu me amas? Eu só quero saber se tu me amas. Só isso. Pedro, constrangido, não sabia o que falava, porque: se eu te amo. Aleluia. Tu me amas? Eu vou te dar mais uma chance, Pedro. Sem tocar naquilo que tu fez, mas te deixar falar, para que todo mundo espiritual ouça realmente. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Vamos, vem, caminha comigo. Vambora. As intenções do teu coração vão provar você. Nós seremos provados por aquilo que falamos. Essa noite é uma noite de cura. Passou-se um tempo, já estou encerrando. Satanás voltou. O acusador, ele sempre tinha que estar ali,
Versículo 3 do capítulo 2, agora a Bíblia diz assim: que um dia novamente Satanás se apresenta com os filhos, com os anjos, e ele vem e Deus, ele tira mais uma casquinha. E diz assim, capítulo 2, versículo 3: indagou então Yahvé: observaste meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele. Sabe o que significa isso? Ele continua íntegro. Ô meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para ti. Tudo bem que você seja aprovado, tudo bem que eu seja aprovado, mas sabe o que mais importa? É o resultado depois da prova. E eu estou vendo muita gente parando, muita gente se entristecendo, muita gente ficando para trás. Ei meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: carregue cicatrizes, mas não carregue feridas. Porque se ainda sangra, algo está errado. Indagou 3, lê de novo: observaste meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro, justo, que ama a Deus, teme a Deus, se desvia do mal. Aí agora Deus fala: Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo. Sabe por que sem motivo? Porque eu conhecia e conheço o seu coração. Não há motivo. Não tinha motivo. E Deus sabia que não tinha motivo, porque o único que conhece os nossos corações é Deus. O único que vê o nosso interior é Deus. O único que vasculha as nossas entranhas, os nossos sentimentos é Deus. Então Deus sabia, não há motivo para prová-lo, mas em amor, eu libero, vá e deixe claro para toda a terra: há um homem como Jó, há um homem íntegro como Jó, e todos conhecerão. E toda a terra e todos os céus saberá: Jó permaneceu íntegro. Homens de Deus se inspiraram nesse livro porque é o mais antigo. Homens de Deus, quando lê isso, entende: eu não sou nada perto de Jó. Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Vamos ler? Diante disso declarou Satanás: porque não tocasse na pele dele. Pele por pele, tudo quanto um ser humano tem, ele dará para salvar a sua vida. Olha que desde aquela época Satanás sabia que um homem mais rico dá toda a sua riqueza para ter saúde ou para comprá-la. Um dia eu trabalhava numa empresa aqui em Itajaí, de um homem muito rico que comprou esse lugar. Foi, acho que a segunda empresa que eu trabalhei. Logo em seguida, depois dela, eu coloquei uma microempresa e vivi do meu trabalho durante muito tempo, até se tornar o líder de igreja. E aí um dia ele chegou de helicóptero, assim, desceu do helicóptero, todo mundo lá esperando ele. E aí ele desceu do helicóptero e veio falar com a gente. E todos os empregados se reuniram num salão de festas. E ele disse assim, discursou, falou da importância que tinha a empresa aqui em Itajaí, de tudo que as ideias que ele tinha, a projeção para aquela empresa, tudo que ele queria alcançar. Agradeceu todos, disse: olha, eu só vou chegar lá por vocês, porque vocês estão aqui fazendo tudo, mas eu quero confessar algo para vocês. Eu tenho tudo que tenho e daria tudo por uma coisa: se Deus curasse a minha filha, que tem uma doença terminal e não tem cura. Ele acabou o discurso assim, chorando, entrou no helicóptero e foi embora. Por isso que Satanás fala: pele por pele,
e tudo que o homem tem dará. Ele sabia disso. Então o que acontece? 5. Ora, estende a tua mão agora mesmo e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará na tua face. Então Yahvé declarou a Satanás: eis que meu servo está entregue em tuas mãos. Contudo, poupa-lhe a vida. Satanás veio varrendo, tocou nas chagas, na pele de Jó, com chagas de feridas, com uma doença que hoje é cura, a hanseníase, a lepra, com algo que comia sua carne. E a palavra do Senhor fala que era da sola dos pés, escute, da sola dos pés ao alto da cabeça. Quando eu olhei isso, da sola dos pés, é porque um homem precisa dos seus pés para se sustentar, para caminhar. E muitos leprosos que você vê até na Bíblia, eles podiam caminhar, eles podiam andar. Tanto é que os 10 leprosos, eles foram até Cristo, e quando o Cristo os mandou ir até o sacerdote, eles saíram para ir até o sacerdote, porque eles podiam andar, porque talvez seus pés estavam poupados, porque a sola dos seus pés, a base dos seus pés talvez estava poupada. Só que Jó foi atacado em todas as bases de estrutura que ele tinha em sua vida. E aí, para a gente encerrar, a Bíblia diz então que Jó, no versículo 8, lançou mão de um caco de cerâmica e com ele coçava-se, raspando em suas feridas, sentado sobre as cinzas. O diabo não quis somente tocar na carne, mas espiritualmente pensou em paralisar Jó. E aí agora a Bíblia fala que então um dia se aproxima alguém. Então aproximou-se a esposa de Jó, 9, e admoestou-lhe: deixa de ser teimoso em tua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Nesse momento o mundo espiritual olhou um para o outro, Satanás olhou para o outro e falou: eita, boa gente nós contratamos, né? Boa agente nós contratamos. Deixa eu te contar uma coisa, meu irmão, cuidado com os agentes de Satanás que você dá ouvido. Eu quero saber por que Jó não matou a mulher, por que Deus não matou a mulher de Jó? Alguém sabe? Levanta a mão, não fala, só levanta a mão. Ah, pastor, claro, pastor de casais tinha que saber, né? Pastor de casais tinha que saber por que Deus não matou. Deus matou os filhos, Deus matou o que mais, né? Deus deixou roubar bem tudo. E a mulher por que não morreu? Quem pastor sabe? Porque eles eram uma só carne. Às vezes, querido, deixa eu te contar uma coisa. Você está sofrendo, tua mulher também vai sofrer. Ela está sofrendo, você também vai sofrer. Mas se Deus poupar você, com certeza também vai poupar ela. E aí, Jó diz o quê? Ou fica olhando o mundo espiritual dizendo: bom, agora ele vai falar o que está dentro do coração dele. Porque o que o mundo espiritual queria? Que Jó colocasse para fora o que estava dentro do coração dele. A lógica do mundo espiritual era: não, esse cara serve a Deus com segunda intenção, já tá comprovado no nosso coração. Nós vamos até o fim para tentar descobrir isso, provar para Deus que ele só está servindo a Deus com segundas intenção. A hora que Deus tirar os negocinhos dele, a hora que Deus tocar nos filhos dele, a hora que Deus tocar no recurso dele, a hora que Deus tocar na pele dele, o cara vai botar para fora o que está dentro do coração dele. E deixa eu dizer uma coisa para ti: não guarde em 7 chaves a mentira do teu coração. Pare com isso. Não, vou repetir: não guarde as 7 chaves a mentira do teu coração.
Porque Deus sabe onde está escondido o que tu pensa, o que tu acha, e tudo aquilo que é mentira, ou tudo aquilo que é verdade, que você precisa falar. Cuidado. Deus pode te submeter a uma prova para que você fale e expresse realmente aquilo que tu achas e sente, e fique claro para Deus e todo mundo a verdade do teu coração. Então, se tu está dizendo para tua mulher que tu a ama, seja verdadeiro nesse amor. Se tu está dizendo para o teu marido que tu ama, seja verdadeiro nesse amor. Se tu estás dizendo que estás junto com alguém, esteja junto verdadeiramente. Porque se tu não estás junto, pare de dizer. Porque senão tu serás provado nisso. E o mundo espiritual queria só a prova da verdade, do que estava no coração de Jó. Aquilo que Deus sabia, o mundo espiritual não conhecia. Mas deixa eu te dizer, sabe por que ele tem certeza do que está em muitas situações acontecendo? Porque ele vê as atitudes. Ele vê, nós falamos uma coisa aqui, amanhã agimos de outra forma. O mundo espiritual vê que nós estamos dizendo uma coisa na frente de uma pessoa, e por trás dela estamos dizendo outra. Versículo 10. No entanto ele afirmou: mulher, tu falas como uma louca. Porventura recebemos de Deus apenas o bem que desejamos, e não também o infortúnio que Ele nos permite? Em todas essas provações, os lábios de Jó não fizeram vacilar e nem pecar. A história você conhece. Eu te aconselho a ler o livro de Jó inteiro. Lá no final, um pouco antes das bênçãos, ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. O final da história de Jó você sabe. Deus deu a ele filhos, filhas, multiplicou em dobro o seu dinheiro, o seu rebanho, todo o gado que ele tinha, todas as bênçãos de Jó. Jó foi colocado mais uma prova muito grave, muito séria. Os amigos de Jó vieram e começaram a julgá-lo, porque os amigos de Jó achavam: não, o cara está errado, só pode. Mas no final, Jó ainda teve que orar pelos seus amigos, para que Deus pudesse então destravar aquilo que precisava ser destravado. Fica de pé comigo, por favor, nessa noite. Eu quero orar com você.